Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ludmila Franco, uma das futuras gestoras de vocês aqui na Somar. E nessa segunda aula a gente vai fazer um complemento com a primeira, tá bom? Entendendo melhor sobre os prejuízos causados pelo sol, através do vidro, da parede, entender a importância da visibilidade da luz visível para a gente e também entender como os nossos produtos com nanotecnologia funcionam na prática, né? Então, vamos lá. Então, aqui na Sumar, como vocês já sabem, a gente trabalha com nanotecnologia sustentável, né, para lidar com os principais problemas dos nossos clientes, né, que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Então, esses problemas eles estão na maioria das vezes relacionados com uma edificação que foi mal planejada, né? Então, por exemplo, numa residência, de onde está vindo a maior parte do calor? É dessa parede poente, é desse cômodo poente, é desse tipo de telha, é dessa janela, dessa porta de vidro. Enfim, no caso de uma indústria, quais são as máquinas que mais aquecem, né? Quais são as máquinas aqui que mais causam calor? É essa tubulação? É essa caldeira? Enfim, numa vitrine, quais são as peças que mais sofrem queima, né, por estarem mais próximas ao vidro? Num restaurante, quais são as mesas que os clientes tendem a ficar mais tempo sem conseguir sentar ali porque está muito quente? Então a gente vai conseguir fazer uma contextualização disso tudo, tá? Esses principais problemas que a gente se propõe a resolver, né, eles estão totalmente ligados com a falta de conforto térmico, falta de visibilidade, né, normalmente uma queda de faturamento, queima de móveis, estofados, enfim, então a gente tem custos em excesso com refrigeração, energia elétrica, então tudo isso gera um problema que os clientes buscam cada dia mais resolver. Então a gente tem um ponto, antes da gente começar tudo, né, um ponto super importante aqui para a gente fazer esse alinhamento é que tem uma diferença muito grande quando a gente trata, quando a gente fala, né, de uma tecnologia de isolamento térmico, tecnologia de bloqueio térmico, comparado a uma tecnologia de refrigeração. Tá? Uma vez que a gente vai atuar diretamente na causa do problema, o problema é o calor. Tá? A gente não vai resfriar o ambiente, não vai deixar ele mais frio. Seria uma forma de remediar, né, quando a gente utiliza o ar-condicionado. Mas, de modo geral, que vocês fiquem cientes que a gente vai buscar o máximo atuar diretamente na dor de cada cliente. Tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês algumas tecnologias tradicionais de isolamento térmico. Como vocês podem ver, a gente tem, tem o isopor, lã de poliéster, fibra de vidro, manta de fibra cerâmica, vidro celular, enfim, são inúmeras tecnologias, né, que as pessoas tendem a procurar para tentar ao máximo estar reduzindo essa passagem de calor, essa condução de calor para o ambiente interno, mas que nem sempre elas são tão eficientes assim, né, porque elas trazem uma problemática com a gente. Então a gente vai conseguir dar uma olhada aqui, né, quais são as principais problemáticas. A gente de cara vai identificar uma dificuldade de encontrar mão de obra, tá? É uma mão de obra que ela é muito qualificada e nem sempre aqui, principalmente no Nordeste, a gente vai encontrar. O segundo ponto é que não tem sempre a pronta entrega. Então, muitas vezes, a gente vai ter que esperar aí 15, 20 dias para estar esperando esses tipos de isolamento chegar para a gente conseguir fazer o projeto. E o terceiro é que nem sempre a gente vai ter, que a gente vai ter, de modo geral, um tempo muito avançado de obra. Uma vez que o nosso projeto é feito com muitas etapas, né, por exemplo, quebra a parede, coloca o isolamento, coloca a estrutura para conseguir suportar, fecha a parede, passa a argamassa e todo aquele processo, né, de reforma que causa um certo estresse, a gente tem um tempo, leva um tempo muito avançado, né? E também essas tecnologias, elas são mais voltadas para ambientes no frio, né? Ambientes que as temperaturas são mais baixas. E aí no Nordeste, a gente precisava de uma inovação nessa área térmica. Então foi assim que surgiu, né, algumas, né, as nossas duas nanotecnologias que a gente vai conhecer melhor agora. Então, aqui, de cara, a gente vai entender qual é a problemática, né, do NanoProtect, para que para que ele veio, o que ele se propôs a fazer. Então, de modo geral, a gente tinha uma passagem de calor muito alta, né, que passava de um teto, de uma parede, de uma telha, e ficava retido, ficava preso no ambiente interno. Então, numa residência, a gente teria uma falta de conforto, uma falta de produtividade. No caso de um restaurante,
a gente teria gastos em excesso com refrigeração, né? Uma queda de faturamento, uma vez que o cliente não consegue passar tanto tempo no ambiente interno. Então, enfim, uma série de prejuízos. Então, devido a isso, o Nanoprotect ele vai atuar diretamente, buscando reduzir ao máximo essa passagem de calor e gerando um maior conforto, certo? Então, aqui a gente tem coloquei alguns tópicos para a gente dar uma olhadinha. E a gente vai ter, o Nanoprotect, basicamente, ele é uma nanotinta, né? E a gente tem duas opções atualmente, a opção isolante e na opção reflexiva. Então, principalmente no âmbito residencial, a gente faz muita aplicação em paredes poentes, principalmente, porque é aquela parede que mais aquece, que mais gera calor no ambiente. A gente pode aplicar de modo geral também em superfícies aquecidas, né? Que pode ser uma telha, pode ser uma máquina de indústria, uma tubulação de indústria. Não aumenta o peso estrutural. Isso é um ponto extremamente positivo quando a gente compara com as tecnologias tradicionais, né? Nem todas as edificações elas podem ter um aumento do peso estrutural, certo? Pode provocar uma série de prejuízos, né? Se a gente aumenta, então o Nanoprotect não traz esse problema, não vai pesar. Ele também reduz a temperatura em até 50%, e quando a gente fala de 50% em uma parede, é muita coisa. Uma vez que a gente consegue pegar uma parede que está chegando na casa dos 30 graus e reduzir para 15, significa muito porque a gente consegue reduzir demais a condução para o ambiente interno. Então a gente gera um maior conforto. Além disso, ele reduz a transferência de calor do ambiente externo para o interno. E ainda mais ajuda a manter, se o ambiente interno for refrigerado, a gente consegue manter por mais tempo o ar frio retido no ambiente. Então, a gente consegue uma maior retenção de resfriamento e um menor aquecimento interno, uma vez que o calor externo passa com menos rapidez. Então, aqui, a gente vai entender agora os nossos dois tipos de Nanoprotect mais de perto. A gente atualmente tem duas opções, como eu falei, o isolante e o reflexivo. Então, vamos lá. A gente tem o isolante, a princípio, com uma aplicação interna, certo? E ele basicamente vai ter uma tecnologia para isolamento térmico através de microvácuos, que são basicamente pequenos buraquinhos que eles vão diminuir a condutividade, vão diminuir a passagem desse calor, né, de fora para dentro. E também, o que a gente pode falar mais aqui? Pronto. Ele vai reduzir, de modo geral, o isolante, né? Tanto a passagem de calor, tanto como e preservar também o que está dentro. Né? Por isso que, se o ambiente é refrigerado, o ar-condicionado tende a trabalhar com maior facilidade. Tá? Uma vez que o ar de dentro vai ficar menos quente, né? E aí a gente consegue gerar esse maior conforto. Então, a gente tem... O que a gente pode falar também? Quando a gente faz uma aplicação de isolamento térmico com Nanoprotect, a gente basicamente pode fazer uma ponte, como se a gente estivesse formando um cooler dentro do ambiente. A gente vai manter essa retenção do ar frio, né, vai manter esse isolamento, e o ar frio vai conseguir ficar por mais tempo e o seu ar-condicionado trabalhando com maior facilidade. Então, isso aqui é um ponto extremamente positivo quando a gente quer tratar de economia de energia e menores manutenções com refrigeração, certo? Então, o maior objetivo quando a gente trata do Nanoprotect é fazer com que um quarto poente ele se aproxime ao máximo de um quarto nascente. Né? Porque se a gente consegue fazer isso, a gente traz um equilíbrio de temperaturas dessa T1 com a T2 daqui. Né? Então, trazendo esse equilíbrio de temperatura é o que a gente precisa para alcançar um equilíbrio térmico, certo? Então, pronto, para a gente finalizar o ponto de isolamento, né, com o Nanoprotect, a gente precisa entender que ele, mesmo tendo uma fácil aplicação, que é um ponto extremamente positivo também em comparação com as tecnologias tradicionais, ele é aplicado com airless, né, então é uma aplicação super rápida e prática, e muito eficiente. Então, nesse caso, ele vai funcionar como uma camada intermediária. Ele não vai ser uma tinta de finalização. A gente tem um isolamento térmico líquido
em formato de tinta, mas ele não significa que seja uma tinta de finalização. Ele vai funcionar como camada intermediária, certo? No mais, quando a gente for fazer a finalização do produto, a gente indica que seja passada uma leve camada de massa corrida, né, por cima, e o cliente escolhe como finalizar da forma que quiser, seja pintando, seja com cerâmica. A gente traz essa flexibilidade na estética, tá bom? E quando a gente vai falar do segundo caso, que é o nosso NanoProtect reflexivo, né, ele tem uma tecnologia mais simples, mas ele também reduz em 50% a temperatura de superfície, da superfície aplicada. E aí a gente vai conseguir também trazer de modo mais fácil esse equilíbrio de temperatura, né? Agora a tecnologia, mesmo sendo mais simples, ela funciona muito bem. Basicamente, quando a gente se trata de uma tecnologia, de uma tinta reflexiva, né? No nosso caso é uma nanotinta reflexiva, né? Basicamente isso significa que os raios eles vão incidir na superfície, por exemplo, um telhado, e eles vão ser refletidos, ou seja, a gente vai diminuir essa absorção e transmissão para o ambiente interno de calor de raios solares. Né? Nesse caso aqui, como é uma camada, uma aplicação externa, nesse caso sim a gente pode falar que é uma camada de finalização. Né? Vai ficar bonitinho quando você pintar o telhado, a parede, enfim. Então, nesse caso, é uma camada de finalização. E um ponto extremamente importante é que o NanoProtect reflexivo ele tem o melhor índice de reflexão do mercado. Né? O que isso significa? Basicamente, as tintas tradicionais, para serem consideradas reflexivas, precisam ter um SRI, né, que é esse índice de reflectância, mínimo de 64, e o NanoProtect tem de 101,3%. Então, em comparativo, né, com essas tecnologias tradicionais, a gente só sai ganhando com nossas nanotecnologias. Vou passar aqui. Pronto. Aqui eu trouxe alguns benefícios gerais do NanoProtect, né? Que além de reduzir em 50% a temperatura de superfície, né, ambas as superfícies, tanto sendo isolante, tanto sendo reflexivo, a aplicação é até 40% mais barata do que as tecnologias tradicionais. Ou seja, como a gente não tem aqueles custos exagerados com reforma, com mão de obra, a gente consegue ser 40% mais econômico, certo? A gente tem uma fácil aplicação com airless, o que também é um ponto muito importante, porque a gente é rápido, a gente tem uma aplicação muito rápida, e até 40% de economia com refrigeração. Isso também é extremamente importante, uma vez que a gente consegue reduzir o trabalho em excesso do ar-condicionado. Na opção de NanoProtect reflexivo, da nossa nanotinta reflexiva, a gente consegue reduzir os ruídos de chuva, o que é um ponto bem legal para igrejas, teatros que precisam de uma melhora na acústica. A gente tem um aumento da eficiência do ar-condicionado, certo? Uma vez que ele trabalha menos, a eficiência aumenta, né, no que ele se propõe a fazer, que é refrigerar. A gente tem um aumento de conforto térmico e, além disso, tudo uma durabilidade de 15 a 20 anos, mais ou menos, mas que, se bem protegido, dura mais de 20 anos. Então, assim, comparado com as tradicionais, a proposta é muito eficiente e prática, certo? De você ter um isolamento térmico, de você ter um ambiente mais confortável e com uma durabilidade muito alta no investimento que você fez. Aqui a gente tem alguns benefícios do NanoProtect para a indústria. E aí vem outra problemática, né? Quais são essa problemática? Basicamente, as indústrias elas têm uma necessidade, né, de tubulação aquecida durante a planta da fábrica. Então, as fábricas, elas por si só, elas já têm caldeiras, máquinas que aquecem, como extrusoras, tubulações a vapor, né? Então, a gente precisa de pontos que o NanoProtect trouxe, né? As indústrias, por natureza, já vêm buscando essas otimizações, mas que o NanoProtect vai conseguir diminuir a insalubridade do ambiente, uma vez que a gente tem uma quantidade muito grande de máquinas que aquecem, né? E a gente consegue aumentar a eficiência dessas máquinas e manter o ambiente mais confortável para os funcionários, a gente consegue aumentar a produtividade dos funcionários e também trazer uma otimização térmica e energética para a fábrica, né? Então, além da diminuição da insalubridade,
a gente aumenta a eficiência energética, traz uma otimização térmica e a gente consegue também ajudar na regulamentação das normas para indústrias, né, de conforto térmico. E a gente traz uma diminuição da manutenção e também uma economia de energia. Então, todos esses pontos aqui para a indústria, elas vêm já procurando, tá, essas melhorias, e a gente consegue agregar em todos esses pontos aqui. Aqui a gente pode ver, também trouxe para a gente algumas tecnologias tradicionais para vidro, né, antes da gente conhecer a nossa segunda nanotecnologia. Então, normalmente, quando as pessoas pensam em reduzir o calor através de um vidro, de uma cortina de vidro, de uma janela, de uma porta de vidro, as pessoas pensam de cara em película, cortina, persiana, adesivos. E qual é o problema dessas tecnologias tradicionais? Basicamente, a gente já vai conseguir ter de cara uma perda na iluminação natural, né? E o ponto de iluminação natural é extremamente importante quando a gente trata de uma residência, de uma empresa, né? Porque ela vai ajudar na produtividade, vai ajudar também na sensação de amplitude, por isso que ela é bem importante. Então, ela vai atuar na redução da luz visível. Normalmente essas tecnologias aqui, elas atuam reduzindo a luz visível, né? Para conseguir reduzir o calor. Né? Isso é uma forma antiga de buscar essa redução da temperatura, reduzir essa temperatura de raios, né? Infravermelhos principalmente, mas que não, desculpa, na realidade, reduzindo a luz visível, a gente consegue diminuir uma parcela de calor, mas a gente vai ver um pouquinho melhor lá na frente. Então, a gente teria uma redução na produtividade, né, desgaste avançado. Esse desgaste avançado pode se relacionar tanto aos móveis de uma residência, porque essas tecnologias tradicionais, mesmo que elas escureçam o ambiente, ainda vai haver passagem de UV, né, que vai causar desbotamento, que vai causar queima nos móveis. A gente também tem uma formação de bolhas, desbotamento e descascamento muito avançado. Tá? As tecnologias tradicionais, por volta de 4, 5 anos, elas já começam a dar esses sinais, né, de que precisam ser trocadas com mais frequência. Então, aqui, a Somar basicamente se propôs a resolver todos esses problemas relacionados a calor, excesso de custos com refrigeração, perda de roupas, estofados, móveis por queima, desbotamento, né? E trazer esse melhor conforto, trazer uma maior economia com custo de refrigeração, trazer maior faturamento, uma vez que os clientes de um restaurante ou de uma loja conseguem, a gente consegue aumentar o número de pessoas ali dentro, a gente consegue também aumentar o faturamento. Então, pensando em resolver todos esses clientes, né, tendo isso em mente, surgiu o Nanolux, que é basicamente a nossa resina transparente bloqueadora solar para vidro. Né? E por que a gente consegue ser tão eficiente comparado com as tecnologias tradicionais? De cara, a gente consegue ver que o Nanolux ele vai atuar bloqueando 99% dos raios UV, né? Os raios ultravioleta, que são aqueles raios que causam desbotamento, queima nos móveis. A gente consegue bloquear 80% dos raios infravermelhos, que são os maiores responsáveis pelo aquecimento. A gente consegue, além disso tudo, né, fazendo esse bloqueio dos raios UV em 99% e infravermelhos em 80%, a gente consegue manter a transparência e a passagem da luz visível. E também reduzir em 50% a carga térmica de um ambiente. Então, a gente consegue, em graus falando, a gente consegue reduzir até 8 graus Celsius a temperatura do ambiente interno através da aplicação do Nanolux no vidro e com uma durabilidade também de 20 anos. Então, é um investimento muito eficiente no que se propõe a fazer. Você vai conseguir manter a passagem da luz visível, vai conseguir manter a sensação de amplitude, a visibilidade, a produtividade e ainda com 20 anos de duração, né? De durabilidade. Então, tudo isso aqui que o Nanolux se propôs a fazer, ele faz muito bem quando a gente para analisar as tecnologias tradicionais que a gente tem no mercado. Aqui a gente vai ver com mais calma como o Nanolux funciona na prática. Esses gráficos aqui a gente já conseguiu ver na primeira aula. Então, nesse primeiro aqui, a gente tem o gráfico de calor e o Nanolux vai atuar nessa maior parcela aqui de infravermelho. Então, esse 53% que o Nanolux vai atuar. A gente tem o maior causador de calor aqui
e ele vai bloquear 80% desses raios infravermelhos, certo? E no caso do gráfico do UV, né, do ultravioleta, a gente sabe aqui que a gente tem 40%, né, do maior causador de desbotamento, de queima de móveis, roupas, estofados, e a gente vai atuar aqui, bloqueando em 99% esses raios, né, ultravioleta. Então, de modo geral, o Nanolux de cara já consegue bloquear os maiores causadores de calor e de desbotamento sem alterar a passagem da luz visível. É claro que é bem importante que a gente saiba que a luz visível ela tem uma parcela de aquecimento e ela tem uma parcela de desbotamento, tá? Mas que ela é muito importante para a gente no dia a dia. Por isso que a gente resolve, né, manter tudo isso, manter a nossa produtividade, manter a sensação de amplitude e a visibilidade estética do projeto arquitetônico, tá? Aqui, de modo bem geral, a gente consegue ter uma noção, né, de um ambiente sem nanolux e sem nanoprotect, de um ambiente sem um isolamento térmico adequado. Então, de cara, a gente tem a queda na produtividade, a falta de aproveitamento, altos custos com refrigeração, diminuição da qualidade de vida, uma vez que você vive muito desconfortável, passa muito tempo em um ambiente desconfortável, e uma queda de faturamento, né? Uma vez que eu não consigo ocupar algumas mesas no meu restaurante, porque elas ficam próximas ao vidro, próximas a uma parede poente, né? Uma vez que eu não consigo manter uma coleção de roupa na minha vitrine sem queimar, uma coleção de novos estofados, então a gente consegue atuar na melhoria desses pontos, mas que um ambiente que não tem esse isolamento térmico do Nanolux e do Nanoprotect adequado, a gente gera essa queda de faturamento. Então, no mais, a gente tem aqui os benefícios gerais do Nanolux e do Nanoprotect, né? Porque um ponto importante é que a gente precisa saber que unindo as nossas nanotecnologias, a gente consegue maximizar os resultados, né, dos nossos clientes e otimizar o ambiente, seja residencial ou empresarial. Então, no aspecto de conforto térmico, economia e aumento de faturamento, as nossas nanotecnologias vão atuar diretamente. Então, como benefícios gerais, a gente já consegue ter uma redução de temperatura do ambiente interno, né, um maior conforto térmico, uma economia de energia, seja com refrigeração ou com ventilador, enfim. A gente tem uma rápida aplicação, né, em comparativo com as tecnologias tradicionais. Isso aqui é muito importante, né? A gente precisa dessa rápida aplicação para garantir um tempo, né, de projeto menor e uma eficiência maior no resultado. E proteção. A gente traz proteção tanto para as pessoas que estão dentro do ambiente, seja para a visão, porque a gente sabe que o UV provoca, né, traz prejuízo para a visão, seja pelo móvel estofado, queimado, e também a gente traz uma otimização geral para um ambiente, certo? Então, aqui a gente tem alguns somadores, né, alguns clientes parceiros que somam com a gente, e eu espero que vocês consigam, né, unir tudo isso que a gente viu na segunda aula, que a gente junte com a primeira, e a gente se vê na terceira aula, gente. Estudem direitinho, façam as provas, e espero ver vocês aqui.